E aí, pessoal, bora entrar de cabeça num dos assuntos que mais derruba a gente nos concursos da IBFC. A gente vai falar da lei do processo administrativo e, mais importante, de como fugir daquelas pegadinhas clássicas que a banca adora. Muita gente quebra a cabeça com a IBFC, né? E olha, na maioria das vezes o problema está numa artimanha bem específica, quase uma assinatura da banca. É isso mesmo. Eles pegam a lei, o texto purinho, e trocam uma palavrinha. Uma só. Tipo, trocam um pod por um dev e pronto, a armadilha está feita. Mas calma, para isso nunca mais ser um problema, a gente vai quebrar essa lei em 4 blocos essenciais. A gente vai direto ao alvo, naquilo que a IBFC ama cobrar. Então, vamos lá. Primeiro bloco na tela. O poder de decidir. Aqui, a gente vai entender o que é a tal da competência. Em outras palavras, quem é que manda? Quem tem o poder, por lei, de tomar as decisões e quais são as regras desse jogo? Olha só, a regra do ouro está aí direto do artigo 11. Competência é irrenunciável. Grava isso. Significa o seguinte, se a lei diz que uma tarefa é de um servidor, ele não pode simplesmente chegar e dizer não quero mais esse poder, não dá para abrir mão. Mas atenção, apesar de ser irrenunciável, essa competência pode ser, digamos, emprestada. Ela pode se mover. E é aí que entram 2 figuras opostas, como a gente vê na tabela. A primeira é a delegação. É quando um chefe passa uma tarefa adiante. A segunda é a avocação, que é o contrário, e bem mais rara. É o chefe puxando para si uma tarefa que era de alguém abaixo dele. E é exatamente aqui que a banca monta o palco para a pegadinha, porque existem 3 coisinhas, 3 poderes, que são sagrados, que não podem ser delegados de jeito nenhum. Para nunca mais esquecer, o segredo é o mnemónico Cenoura. Guardou? Se aparecer na prova qualquer questão dizendo que um desses 3 itens do Cenoura foi delegado, pode marcar sem medo. A alternativa está errada. Beleza, vamos para o segundo bloco. Pensa comigo. Para um processo ser justo, quem está julgando não pode ter interesse pessoal na história, né? Não pode, como a gente diz por aí, ter o rabo preso com ninguém. Então, para evitar isso, a lei criou 2 situações de conflito de interesse. O impedimento e a suspeição. E adivinha, a IBFC ama de paixão trocar um pelo outro nas questões. O impedimento é o mais grave. Ele se baseia em factos, em coisas objetivas. Por exemplo, o servidor está processando a pessoa envolvida no caso. Pronto, isso é impedimento, não tem discussão. Já a suspeição é mais subjetiva, tem a ver com relações pessoais. Sabe, amizade íntima, aquela coisa de melhores amigos. Ou então uma inimizade declarada. Isso gera uma desconfiança, por isso o nome suspeição. Ok, seguindo em frente. Agora vamos ver o que acontece quando a administração pública faz algo e depois percebe que precisa corrigir, que precisa voltar atrás numa decisão. E esta tabela aqui é ouro. Resume tudo. Olha só, a anulação acontece quando o ato nasceu ilegal, errado. O efeito dela volta no tempo, apaga tudo. É o famoso ex tunc. Já a revogação é diferente. O ato era legal, mas deixou de ser interessante, virou inconveniente. O efeito é só daqui para a frente, ex nunc. E ainda tem a convalidação, que é tipo um conserto. O ato tinha um defeitinho que dá para arrumar, então a administração vai lá e conserta. Agora, uma situação interessante. Imagina que a administração comete um erro, mas esse erro beneficia alguém. E o tempo passa. 1 ano, 2, 3. E aí, como fica? A regra geral é esta aqui, 5 anos. A administração tem esse prazo para anular o ato que beneficiou alguém por engano. Mas, atenção ao detalhe, isso só vale se a pessoa que recebeu o benefício agiu de boa fé. E aqui está o pulo do gato, a exceção à regra. Se ficar provado que a pessoa agiu de má fé, ou seja, ela sabia do erro e enganou a administração, aí, aquele prazo de 5 anos simplesmente some. A anulação pode acontecer a qualquer tempo. Beleza, agora que a gente passou pelos pontos principais, vamos testar? Preparei uma questão exatamente no estilo da IBFC, para a gente colocar tudo isso em prática. Dê uma lida com calma nas alternativas. Tente encontrar aquela que tenha a assinatura da IBFC, a pegadinha clássica que a gente conversou. Pense com a cabeça da banca. Qual dessas opções torce a rega? Lembre-se do Cenoura, das diferenças entre anular e revogar. A resposta está aí. E aí? A alternativa incorreta é a letra B. Quem marcou essa acertou em cheio. É exatamente aí que está o erro. E por que a B está errada? Simples. A questão diz que é permitida a delegação da decisão de recursos administrativos. Isso bate de frente com o nosso Cenoura. Lembra do RA no final?
Recursos administrativos. Isso nunca, jamais pode ser delegado. A IBFC só tirou a palavra não da lei e criou a armadilha. As outras, A, C e D, estão perfeitinhas, texto de lei. Viu só? Entender como a banca pensa transforma o jogo. A própria estratégia dela vira uma vantagem para a gente. Agora, a pergunta que não quer calar é, depois de tudo isso, qual vai ser a primeira troca de palavras que vai saltar aos olhos na hora da prova?